Boa tarde a todos. As pessoas estão voltando ainda do pequeno intervalinho. Peço desculpa pelo pequeno atraso no início desse último painel, do primeiro dia do primeiro Congresso de Advocacia Pública Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Agora nós vamos dar início ao painel Consensualidade e Processo Tributário, que trata de um tema que é relevante não apenas para os advogados públicos, mas que também interessa a advocacia privada em matéria fiscal. Nessa mesa, nós vamos ter o privilégio de refletir sobre o tema a partir da perspectiva da Secretaria de Fazenda, por meio do Dr. Luiz Cláudio, da Procuradoria da Fazenda Nacional, aqui representada pelo Dr. Daniel Ávila, e de um ilustre processualista, que também é representante dessa casa que acolhe esse evento no dia de hoje, Dr. Marco Antônio Rodrigues. Em primeiro lugar, eu passo a palavra ao Dr. Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, que é secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Ele é engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura da USP, é bacharel em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, também da USP, foi fiscal tributário no Estado do Mato Grosso do Sul e agente de rendas do Estado de São Paulo, além de secretário de Fazenda do Estado de São Paulo no ano de 2018. Fique à vontade. Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer participar do Congresso, o primeiro Congresso da Advocacia Pública Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de cumprimentar os meus colegas de mesa, Dr. Marco Antônio Rodrigues e Dr. Daniel Ávila. É com muito prazer, com muita alegria que eu participo de um congresso dessa natureza, porque isso também acaba me obrigando a estudar um pouco. A gente acaba ficando muito focado na gestão e acaba com pouco tempo de estudar, de reler, de refletir com mais profundidade sobre algumas questões. O tema proposto, consensualidade, é algo... e aí reforço o que eu acabei de dizer, me obrigou a estudar um pouco a respeito, é algo que tem sido praticado pelos fiscos, ou começa a ser praticado pelos fiscos do país, os fiscos estaduais. A Receita Federal também começa a se sensibilizar no sentido de tornar efetivo esse princípio. A consensualidade enquanto um princípio jurídico que informa a nossa atuação no sentido de redução da litigiosidade, ou pelo menos numa busca maior pela efetividade das nossas ações. Eu acho que é de conhecimento de todos que militam na área tributária, na área fiscal, a dificuldade que o fisco e a advocacia pública, na sequência do trabalho da Constituição e da cobrança, da execução fiscal, a baixa efetividade que a atuação tradicional do poder público traz. A gente recupera muito pouco dos nossos autos de infração, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, e são processos muito caros. Portanto, alia-se uma baixa efetividade a um custo processual muito elevado, muito tempo de tramitação, baixa efetividade, o que traz ao contribuinte, aquele que de alguma forma cometeu algum desvio, um ganho, não só um ganho em termos do tempo que o processo traz, que o processo leva, quanto, eu acho que o principal, um efetivo ganho de competitividade. Não poucos, para não dizer a totalidade dos contribuintes que se dedicam a fraudar o fisco, têm, aliás, uma posição de competitividade frente aos seus concorrentes, aos bons contribuintes, muito elevada. E isso não só do ponto de vista de justiça tributária, justiça fiscal, quanto o aspecto mais importante, que eu acho que é do interesse público. Estamos falando de tributos, e desses tributos é que o Estado, ou dessas receitas, por meio dessas receitas, que o Estado se financia. Portanto, a consensualidade, esse
princípio abstrato, como todo princípio, que começa a ser positivado agora, ou pelo menos formas concretas de consensualidade no direito tributário começam a ser, no direito administrativo tributário, começam a ser positivadas, vão nessa linha de buscar uma atuação menos litigiosa, mais consensual, como o próprio nome diz. O que acho que, como disse, a gente tem tentado efetivar é a busca pelo cumprimento voluntário das obrigações por parte dos contribuintes. Uma medida que a Receita Federal há muito tempo traz, e os estados, os fiscos estaduais, já aí, talvez os mais adiantados há uns 10 anos, mas a grande maioria deles há bem pouco, há 2, 3 anos, é a autorregularização, ou seja, a possibilidade de o contribuinte, uma vez provocado pelo fisco, mas sem a quebra da espontaneidade, ele corrigir, ele alterar a sua escrituração e, obviamente, recolher o imposto. Essa questão da autorregularização é algo que ainda é motivo de debate, é motivo de discussão, inclusive interna. Vários auditores fiscais se posicionam contrariamente, entendendo aí na literalidade, ou talvez não literalidade, mas numa interpretação mais restritiva, mais literal da norma, de que o ato de lançamento tributário é um ato vinculado, portanto, uma vez detectado pelo fisco uma divergência, uma inconsistência, há a necessidade do lançamento de ofício por meio de auto de infração. Eu não concordo com essa visão. Eu acho que o próprio CTN, quando fala de ato vinculado, não diz qual é o ato vinculado. Acredito eu, e vários comungam dessa opinião, de que a autorregularização devidamente prevista em lei, obviamente, devidamente positivada, ela é possível. Não só possível, como está sendo aplicada. Ganha-se com isso uma maior efetividade na busca dessa consensualidade ou na efetivação desse princípio da consensualidade. A gente busca com isso uma maior efetividade. Portanto, do lado do fisco, eu dificilmente vejo aí alguma desvantagem nessa nova abordagem. E do ponto de vista do contribuinte, um menor custo de conformidade. É lógico que associada à autorregularização, ou essa possibilidade de que o contribuinte possa, antes do lançamento de ofício por parte do fisco, se autorregularizar ou corrigir a sua escrita, existem outras atuações necessárias por parte do fisco. E aí, sempre também buscando essa consensualidade. Uma simplificação das regras, uma simplificação das obrigações acessórias, uma postura do fisco mais orientativa, mais preventiva, menos repressiva, portanto, menos em busca do auto de infração, que vai gerar um litígio, que vai gerar uma discussão, um diálogo, ainda um diálogo formal, ainda que no processo administrativo tributário, mas o fato é que o fisco passa a enfrentar essa questão com uma outra postura. E estamos falando aqui de direito tributário, mas eu acho que a gente pode imaginar como o Estado, na sua atuação, em todas as esferas, levando essa visão à sua efetivação. Isso pode ser tratado no direito de trânsito, no direito ambiental, no direito... Bom, em todos os ramos do direito. A atuação estatal, me parece, o modelo de atuação estatal que temos, a tradicional, se não falida, não fadada ao insucesso, de uma
atravessa um momento muito ruim, eu diria. Essa baixa efetividade tem feito com que o país tenha dificuldades nas várias áreas. Eu acho que a gente pode até pensar aí no Brasil, essa questão, eu não sou criminalista, mas fico vendo essa violência que o Brasil enfrenta, essa dificuldade de solução dos nossos conflitos, ou melhor, a gente resolvendo os nossos conflitos por meio da violência física, inclusive, algo que é um traço cultural nosso, talvez um traço cultural da América Latina como um todo. Mas eu acho que é algo que a gente também tem que enfrentar. Se pensarmos na solução privada de conflitos por meio da violência como uma regra, ou quase que um traço cultural, e trouxermos para a atuação estatal, é uma decorrência. E na área tributária, imaginando que imposto, se fosse bom, não se chamaria imposto, portanto, atuação repressiva, não repressiva não a palavra, atuação coercitiva do Estado, exacerba essa questão. Então, a gente precisa enxergar, né, a atuação do fisco nesse novo mundo, nesse novo modelo, por esse prisma, né, da necessidade de buscarmos outras ferramentas que concretizem o princípio da consensualidade. Algo que, e aí a gente também ainda não conseguiu concretizar, mas algo como a transação, talvez a arbitragem, ou seja, mecanismos que evitem que o litígio tributário ou não nasça, por meio da autorregularização, ou se nasça, ele seja dirimido numa esfera extrajudicial, antes da chegada ao judiciário. É lógico que não podemos afastar da apreciação do judiciário, também um princípio constitucional, não afastaremos qualquer disputa ou qualquer tema da apreciação do judiciário, isso não é possível de ser feito, e nem é o caso, mas que criemos mecanismos para que isso seja minimizado, para que não iremos sempre ao judiciário na busca por esta solução. Fugindo um pouco aí, ou talvez da terminologia jurídica, né, do mundo, do campo do direito, indo para uma questão mais gerencial, mais de gestão da fazenda pública, a gente tem dito internamente de que a gente tem que fazer com que seja mais barato, é um princípio utilitarista. Tem que ser mais barato para o contribuinte estar em conformidade com o fisco do que enfrentar o litígio. Então, o fisco tem que simplificar, como eu disse, as normas, simplificar os procedimentos, para que economicamente ou financeiramente seja mais interessante para o contribuinte estar em conformidade. Estou falando para advogados públicos, então fica mais fácil de falar isso. O problema é falar isso para os advogados privados, que costumam alegar que eles vão ficar desempregados, ou pelo menos vão diminuir a sua área de atuação. E eu respondo, a minha réplica é no sentido de que a gente passa, ou eles, na verdade, passam a atuar também no viés preventivo, no viés orientativo, numa advocacia preventiva e não na advocacia litigiosa. Alguns se convencem disso, até por conta da morosidade e da demora que os processos têm para a solução final no judiciário e, por consequência, os honorários que eles buscam também demorarem a serem honrados, por conta do tempo que o processo demora. E uma advocacia preventiva, orientativa, inclusive do ponto de vista da advocacia privada, me parece mais interessante. Eu confesso a vocês que eu tenho dificuldade de enxergar qual é a desvantagem dessa atuação, dessa modalidade de atuação do Estado. No que toca à advocacia pública, que já é também, aí eu vou me aventurar,
em adentrar no campo que eu não conheço, mas em paralelo atuo, em paralelo à PGE há muitos anos. Aliás, até abrir um parênteses, em São Paulo, minha primeira área de atuação na gestão foi compor um conselho, chamava-se CEVAF, Conselho de Combate à Evasão Fiscal, no estado de São Paulo, que foi um conselho composto paritariamente entre auditores fiscais e procuradores gerais e procuradores do Estado. Naquele momento, o que se buscava nessa atuação conjunta era, da ótica do fisco, melhorar, ter um suporte jurídico para a aplicação de regimes especiais, dentre outras coisas, mas da ótica do fisco, ter o respaldo judicial, a orientação jurídica, para a imposição de regimes especiais de ofício, regimes especiais de força, justamente buscando a efetividade da cobrança ou da constituição dos créditos. E pela ótica dos procuradores, o suporte dos auditores fiscais nas lides, nas ações judiciais. Foi um conselho, teve uma duração efêmera, como quase todas as nossas boas iniciativas, mas que durante o tempo que atuou, durante 5, 6 anos, teve uma atuação muito efetiva e que, na verdade, ele deixou de existir, mas ele deixou raízes, ele plantou raízes tanto na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo quanto na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Portanto, e aí já vou caminhando para o meu encerramento, eu nem sei como está meu tempo. Bom, teria mais 5 minutos, mas eu vou cansá-los por mais 5 minutos. Já caminhando, então, para o encerramento, eu reforço, então, que me parece essa a forma mais adequada, mais efetiva, mais barata. Afinal de contas, sou secretário de Fazenda, tenho que preocupar também com os custos, com as despesas. É a forma mais barata e mais efetiva de atuação do Estado. Logicamente que temos algumas limitações. A gente trabalhamos com direitos indisponíveis, portanto a nossa atuação, a nossa disponibilidade é restrita, mas a gente precisa se aprofundar na construção desses limites, até para a segurança dos agentes públicos que atuam, tanto os auditores fiscais quanto os procuradores de Estado, para que a gente não extrapole também limites legais ou limites que possam causar algum questionamento, algum prejuízo às nossas pessoas físicas enquanto agentes públicos. Mas a atuação nesse eixo, a atuação geral nesse eixo, me parece não só a forma mais moderna de atuação, como quase que a única possível. Eu tenho dúvidas, talvez as senhoras e senhores tenham esse número muito melhor do que os meus, mas algo como 40% ou mais de 40% das ações judiciais do Judiciário brasileiro se referem a execuções fiscais. O próprio Judiciário não nos aguenta mais, ou nesse caso não aguenta as senhoras e os senhores que estão ali batendo na porta do Judiciário, tentando cobrar algo que um juiz também não gosta de trabalhar, tendo em vista a baixa efetividade. Como eu tenho mais 4 minutos, 3 minutos e meio, me ocorreu agora também abordar um outro ponto. Nós temos a baixa efetividade, além de tudo, vem da nossa dificuldade da construção de bens. A gente demora muito, pelo menos na esfera administrativa, a encontrar bens dos contribuintes que tenham dívidas com o fisco e fazer a constrição dos bens. Aí nós estamos falando, né, do oposto da consensualidade. Aí sim já o Estado, de forma vertical, impondo num ato unilateral, impondo a sua atuação. Agora, o fato é que, peço desculpas aí, talvez pela linguagem mais coloquial, a gente negocia com o porrete na mão. Né? A gente se posiciona de forma consensual, oferecendo a possibilidade de uma composição, mas com a força da lei ao nosso lado. Portanto, a constrição de bens é algo absolutamente necessário,
importante, difícil de fazer. Isso, via de regra, está mais na esfera de atuação das senhoras e dos senhores do que dos auditores fiscais, ainda que eu acredite que há possibilidade, e aí talvez eu cometa algum deslize aqui, não conheço a legislação do Estado do Rio de Janeiro a fundo ainda, quais os mecanismos que estão à disposição para que isso seja feito ainda do ponto de vista, ou ainda na esfera administrativa. Fato é, se não há essa possibilidade, há a necessidade da gente construir isso em conjunto. Doutora Fernanda, eu acho que é isso. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição não só aqui, como na Secretaria da Fazenda. Como eu disse, esse tema é extremamente interessante. E aí vai o último ponto. Eu não tinha ainda tido a oportunidade de me debruçar sobre um aprofundamento teórico mais consistente de um modo de atuação que a gente já aplica há alguns anos, há pelo menos uns 2 anos. Portanto, esse congresso aqui também me possibilitou essa experiência de, para me preparar para estar aqui, buscar aí algum material, e esse material robustecendo teoricamente, né, com um aporte teórico, algo que a gente já atua no mundo, na prática, no mundo dos fatos. É isso. Muito obrigado a todos. Eu agradeço ao secretário de Fazenda pela ótima apresentação. E agora convido a falar o Dr. Daniel Ávila, procurador da Fazenda Nacional e diretor do Centro de Altos Estudos da PGFN. Ele é mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ e especialista em Direito Público pela Universidade de Brasília. Já foi assessor da consultoria jurídica do Ministério do Planejamento e representante do Ministério da Fazenda junto ao CARF. Passo a palavra. Boa noite, senhores. Enquanto a apresentação vai se preparando, eu gostaria de agradecer os organizadores do evento, na pessoa dos meus amigos Rafael Pepe e André Alonso, também a Fernanda, e gostaria de agradecer a plateia, na pessoa ilustre do meu irmão Gabriel Ávila, que está sentado ali do ladinho, é um prazer tê-lo aqui, e de colegas da Procuradoria, como a Mônica, o Marcelo. Antes de mais nada, eu acho que importa aqui destacar que a minha percepção desse evento, que por si só já foi um sucesso, é de que ele não deve se desenvolver como uma fotografia, como algo pontual, mas, sobretudo, como uma agenda de compromisso. É relevante que nós estabeleçamos aqui diversas procuradorias fiscais e públicas, uma agenda permanente de reflexão sobre o nosso ofício, sobre o que é a cobrança da dívida e quais são os problemas e soluções e arranjos judicionais que cada ente consegue alcançar, que nos assolam, que nos permeiam. Sem mais delongas, a proposta da minha apresentação percorre o seguinte roteiro. Rapidamente, eu vou estabelecer o que é a consensualidade no direito tributário e alguns dos seus inimigos mais óbvios. Apresentarei algumas expressões dessa consensualidade. Abordaremos, mas de maneira muito perfunctória, rapidamente mesmo, o Instituto do Negócio Jurídico Processual, mas há uma razão para isso. Esse será o tema a ser exposto pelo meu amigo Marco Antônio Rodrigues. Não faz sentido gastar o ouvido dos senhores quando um processualista de escola analisará o tema mais detidamente. E vou me deter nos aspectos da regulamentação do Instituto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, destacando algumas questões que têm surgido nos debates travados. Em primeiro lugar, convém aqui destacar que a relação consensualidade e tributo, embora muitas vezes pareça uma ideia fora de lugar, não é totalmente estranha ao tributo. Pelo contrário,
a noção de consenso estava presente lá na Carta Magna. Né? Pelo menos na Carta Magna, faz sentido a noção de assentimento e consenso na própria imposição tributária. Sem prejuízo disso, aos que tiveram oportunidade de assistir aqui hoje cedo à palestra de abertura do professor Marco Aurélio Greco, a gente percebe que essa relação está longe de ser consensual. Né? Afinal, o poder de tributar é o poder de destruir. E muitas vezes os contribuintes olham para o fisco, de outro lado, como se todo o dinheiro arrecadado fosse jogado ao mar. Não é isso? Essa relação é permeada por uma desconfiança institucional de lado a lado. O arquétipo da relação Estado e contribuinte remete àquela relação oitocentista de surgimento do Estado liberal, um Estado imperativo, pautado por uma relação adversarial com o contribuinte, e, de outro lado, um contribuinte que se rege por uma moral salvacionista. A ideia dele é satisfazer os seus próprios interesses e sobreviver. Qual foi a consequência disso para a relação jurídico-tributária? Qual é o estado da arte que estamos hoje? Pois bem, senhores, o estado da arte é que, como bem disse o secretário, a cobrança da dívida tributária, se não é ineficiente, ela é precária. Hoje, mais de 50% dos processos que tramitam em juízos dizem respeito a execuções fiscais, mais de 1/3 dos temas admitidos em repercussão geral no STF dizem respeito à matéria tributária, e num ensaio publicado em 2008 ou 2010 pelo ministro Luiz Roberto Barroso, em coautoria de um colega nosso aqui da Procuradoria do Estado, Marcos Vinícius Barbosa, destacava-se que se o Supremo, naquela época, parasse de julgar os temas de repercussão geral tributária, ele demoraria 12 anos para conseguir esgotar a pauta. E, seguramente, isso continua a avançar. Então, essa relação ela é insustentável, ela não permite nem a recuperação dos créditos por parte do Estado, nem a segurança jurídica necessária por parte de todos os atores na norma jurídica a ser aplicada no final dessa relação. Diante disso, começam a surgir, no contexto da sociedade, diferentes vozes sustentando um papel especial, a consensualidade nessa composição de conflitos. Se nós pensarmos bem, falar de consensualidade não é novo, não só por causa da Carta Magna. Há modal normativo para falar de consensualidade no princípio democrático, né? É uma ideia de cooperação. Havia, sob as perspectivas estritamente processual, previsão de alguma consensualidade, ou pelo menos uma lealdade e boa-fé processual no artigo 14 do antigo Código de Processo Civil. A boa-fé é um princípio que norteia o novo Código. Há ainda um dispositivo na lei que rege o processo administrativo federal, no artigo 2º, um dos seus incisos, agora eu não me recordo, que oferece modal normativo à boa-fé, a 9784. Pois bem, nesse contexto, é possível pensar em 3 argumentos para a gente falar de consensualidade aqui nas relações jurídicas tributárias. De um lado, há o argumento democrático. Faz sentido você falar de consensualidade, porque, por meio do consenso, o contribuinte é autor e sujeito à norma que ele é coautor. E, dessa forma, ele legitima o seu ato. Sobre outro aspecto, a consensualidade talvez nos conduza a resultados e a uma eficiência que o modelo atual não tem conseguido alcançar, é insuficiente para alcançar. E, por último, há pesquisas na Inglaterra e na Irlanda que apontam a feição da economia comportamental a partir da consensualidade. Fato é que pesquisas empíricas constatam que os contribuintes tendem a aderir mais a normas nas quais eles participam. Havendo algum espaço para consenso, há uma adesão maior do contribuinte à contribuição tributária. Nós temos diferentes normas que autorizariam, diferentes modais normativos que autorizariam a consensualidade, e ela encontra diferentes expressões. Muitas vezes, quando se fala de negócio jurídico processual, até no ANFAM, de encontrar uma vertente para o exercício da consensualidade e afastar os problemas que permeiam a todos, algumas pessoas pensam em reconduzi-lo à figura da transação, que está prevista desde a redação original do CTN no seu artigo 171. No entanto, eles não se confundem exatamente, né? O negócio jurídico processual, veremos com mais atenção na exposição do Dr. Marcos, ele diz especificamente a ônus processuais e questões processuais. Ele tem como vedação ao alcance da matéria, do conteúdo material
do que se está a discutir. De outro lado, falando em transação especificamente, teríamos ainda que enfrentar, por exemplo, o artigo 65, parágrafo 6º, que requer, da Constituição Federal, que requer um demonstrativo regionalizado das renúncias de receitas, o artigo 14, inciso 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Há, sim, algum espaço normativo já na esfera federal para a transação. É a figura da transação por adesão, que encontra-se prevista no artigo, na Lei 13.140, no artigo 38, inciso 3º. Ela se desenvolve apenas entre órgãos federais, ela tem uma particularidade, que é, ela se sujeita, na época, a uma manifestação conjunta do Conselho de Conciliação e Arbitragem Federal e do Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia. Por que essa manifestação? Justamente em razão da sua adequação orçamentária e financeira. Bom, além disso, nós temos diferentes expressões de consenso e disposição de interesse que já se encontram presentes na prática da advocacia pública. Sem me perder em citar, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nós temos a Portaria 294, tínhamos já há muito tempo o artigo 20 da 10.522, que nos autoriza a deixar de interpor recursos, ou hoje mesmo a contestar algumas matérias já pacificadas na jurisprudência. Aqui na Procuradoria do Estado, eu tenho notícia que vocês foram ainda mais além. Em algumas hipóteses, a interposição de recurso, vocês devem justificar a interposição, não é isso? O que é, sem sombra de dúvida, um espaço de apreciação e valoração considerável para o procurador. Pois bem, nesse contexto, surge o negócio jurídico processual com uma cláusula geral estabelecida no artigo 190, uma previsão específica sobre calendário processual no 191 e algo sobre conciliação no 137. Não tratarei dos dispositivos aqui. Avançando um pouco, vamos tratar especificamente de como a Procuradoria da Fazenda Nacional vem concretizando esse dispositivo do negócio jurídico processual. Antecipo os senhores que, na minha percepção, e aí é a minha percepção, e a embocadura, inevitavelmente, acaba condicionando a percepção do sujeito, a regulamentação da Procuradoria da Fazenda do negócio jurídico processual se deu lenta, em doses progressivas de avanço da ferramenta, mas não exaustiva. A intenção aqui foi, aos poucos, conforme a Procuradoria e a União ia se sentindo mais confortável com o novo Instituto, regulamentar o seu uso para que ele encontrasse novas expressões. Dessa forma, na primeira regulamentação, que foi a Portaria 33 de 2018, a gente se fixou, sobretudo, na calendarização, na possibilidade de antecipação de garantia antes do ajuizamento. Na última regulamentação, que foi a Portaria 742 de 2019, já, e eu vou tentar me deter a ela, porque o tempo avança, creio que atingimos exatamente o ponto ótimo do que seria essa regulamentação do negócio jurídico processual. Na primeira portaria, nós trouxemos dispositivos que tratavam mais do estabelecimento de ônus processuais relativos à calendarização. Na segunda, passamos a permitir expressamente a questão de perícia. E na última, passamos a tratar e regulamentar a possibilidade de substituição de garantia, de estabelecimento de um plano de regularização e amortização do débito fiscal, fora, assim, ou seja, a permitir que o contribuinte, de maneira fática, alcance a certidão positiva com efeitos negativa fora daquele estado de coisas comum no curso da execução fiscal. Porque, normalmente, dificilmente um procurador aceitará, por exemplo, uma penhora de faturamento como suficiente para produzir os efeitos do artigo 206, né? Suficiente para que se tenha uma penhora suficiente necessária, apta a dar certidão de regularidade fiscal com efeitos positivos, com uma positiva com efeitos negativos. Sem prejuízo disso, a regulamentação estabelecida pela Portaria 742 de 2019 traz algumas ferramentas que talvez permitam a aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias, o estabelecimento de um plano de amortização do débito fiscal,
A portaria traz expressamente algumas vedações, como as outras também trouxeram. Por exemplo, o seu parágrafo 1º veda a celebração de negócio jurídico processual que reduza o montante dos créditos tributários inscritos ou implique em renúncia às garantias e privilégios do crédito tributário. O que aqui é uma norma que concretiza especificamente a impossibilidade de confundir o negócio jurídico processual com o instituto de transação. Traz ainda uma vinculação à capacidade econômica financeira do devedor, ao perfil da dívida e à particularidade do caso concreto. A exemplo, a portaria diz que, em algumas hipóteses, pode ser necessário que o administrador, e aqui estamos tratando de um administrador que não é necessariamente nem o contribuinte, nem o corresponsável na forma das hipóteses de solidariedade do 124 ou mesmo de redirecionamento do 135. Mas que esse administrador, para que se possa celebrar um negócio jurídico processual nos termos da portaria 742, deveria fazer um disclosure do seu patrimônio, apresentar o conjunto do seu acervo patrimonial. Esse tipo de norma, vale a pena a gente destacar ainda algumas delimitações qualitativas desse negócio jurídico processual. Por exemplo, surgiu em dado momento a seguinte pergunta: será que esse tipo de negócio jurídico processual poderia transigir sobre os bens ofertados em execução fiscal? Me parece que sim. É possível efetuar a substituição de bens, inclusive fora do negócio jurídico processual. No âmbito da União, nós tivemos a portaria 33 de 2018, que estabelece especificamente a possibilidade de substituição de garantia em diversas hipóteses em sede do processo administrativo fiscal. Outra pergunta que surgiu num outro debate seria: é possível que o negócio jurídico processual trate sobre a responsabilidade dos sócios nos autos de execução fiscal, diferente do previsto nos artigos 136 e 137? Nesse aspecto, me parece que o negócio jurídico processual não poderia alcançar a sujeição passivo-tributária, tendo em vista aquele elemento da relação material tributária. No entanto, nada impediria, caso houvesse espaço para consenso entre o fisco e o contribuinte, que se estabelecesse como suficiente para a configuração da hipótese, por exemplo, de dissolução irregular, algum tipo de suporte probatório mínimo. Isso não é a mesma coisa que mudar a regra de imputação de responsabilidade. Seria dizer, ora, um exemplo, né? Hoje se tem grande controvérsia sobre a possibilidade ou não do redirecionamento da execução fiscal alcançar o sócio, que era sócio à época do fato gerador, mas que em algum momento daquela relação saiu do polo passivo antes da constatação lá pelo oficial de justiça de indícios da dissolução. Mas há jurisprudência, pelo menos no âmbito do TRF2, que admite que esse elemento temporal não é idêntico. O fato do oficial de justiça constatar que, naquela data, a empresa já estava irregular, já não estava funcionando naquele local, não significa que aquela é a data em que houve a dissolução irregular. É possível que, por outros elementos probatórios, se alcance um elemento temporal diverso. Exemplo, imagine que aquela empresa parou de apresentar declarações de imposto de renda, parou de apresentar declarações de IPJ, zerou seu faturamento 6 meses antes. Me parece que, em algumas hipóteses, é possível a gente aqui depurar suporte probatório suficiente para dizer, olha, se esse sócio saiu aqui 1 mês antes do oficial de justiça chegar, e se havia todas essas práticas, sim, ele pode ser alcançado. Nesse contexto, não me parece impossível, embora me pareça altamente improvável, que se estabeleça algum tipo de negócio jurídico processual que permita às partes convencionar qual é o suporte probatório mínimo aqui para delimitar esse tempo de afastamento do sócio. Bom, o Estado do Rio de Janeiro também tem uma regulamentação do negócio jurídico processual, não pretendo aqui me perder nela, e chegamos agora perto do final. E quais são as questões que eu gostaria de propor a vocês para que a gente possa aqui refletir acerca do Instituto e da consensualidade como um todo? Em primeiro lugar, importa refletir sobre a noção de negócio jurídico processual e isonomia. Por que eu digo isso? Senhores, o negócio jurídico processual, pelo menos nos termos de substituição de garantia ofertada pelo contribuinte, ele, a rigor, já existe submerso há muito tempo. Relembremos aqui, algum dos senhores acompanhou pela TV, muito noticiado no noticiário esportivo e um pouco no policial,
um conjunto de contribuintes que cercou a Procuradoria da Fazenda em razão de um suposto benefício que o então Procurador-Geral Regional da Fazenda Nacional aqui estaria concedendo a um time de futebol e não a outro, para fins de parcelamento? Pois bem, isso nada mais é quando um grande contribuinte bate à porta de uma instituição como a Procuradoria da Fazenda Nacional, dizendo, olha, eu não tenho como pagar desta forma, eu não posso sobreviver sem garantia, e meu plano de pagamento é esse. Isso é uma forma de consenso aplicado à garantia do débito. Isso se insere dentro do objeto, em princípio, da Portaria 742 e da noção de negócio jurídico processual. No entanto, sem parâmetros objetivos, sem a devida transparência do negócio jurídico, ainda que o órgão haja com a maior lisura, como no caso agiu, sempre se poderá questionar, será que o tratamento foi isonômico? E hoje, um dos maiores problemas que nós temos da segurança jurídica é essa sua dimensão horizontal. É você assegurar que todos os contribuintes consigam o mesmo tratamento do fisco e, dessa forma, resguardar a lealdade concorrencial entre eles, sobretudo aqueles que atuam no mesmo segmento econômico, no mesmo mercado relevante. Nesse sentido, por exemplo, o enunciado 573 vai destacar do Fórum Processual que as fazendas públicas devem dar publicidade às hipóteses em que seus órgãos de advocacia pública estão autorizados a aceitar a autocomposição. Já é um indício aqui de transparência. Me parece que andaríamos ainda melhor se os negócios jurídicos processuais celebrados fossem tornados públicos a toda a sociedade civil. Outro ponto que me parece bem significativo, e aqui encerro, é a questão da cooperação de um lado e da desconfiança institucional mútua de outro. Adrian Vermeulen e Cass Susten têm uma colocação bem interessante sobre a noção de formalismo e desconfiança. Analisando o formalismo norte-americano, Vermeulen vai dizer o seguinte, em alguma medida, a desconfiança institucional entre os atores acaba acentuando o formalismo. Porque, é claro, se eu desconfio das outras partes, eu corro para a literalidade da lei. Como sabemos, o âmbito tributário aqui no Brasil, ele é fartamente marcado pelo formalismo e pela literalidade, pelo que algumas pessoas sustentam ser, inclusive, uma legalidade estrita. Pergunto aos senhores, a despeito de todo o avanço que a regulamentação oferece, ela parece trazer implícita também alguns indícios dessa embocadura, desse antagonismo entre fisco e contribuinte, como, por exemplo, a necessidade do administrador, que não é responsável, fazer um disclosure do seu patrimônio. Isso cria alguma desconfiança. Me parece que, para que as ferramentas de consenso avancem, sejam elas um negócio jurídico processual ou outras ferramentas de consenso, porque o negócio jurídico processual não vai ser a panaceia para todos os problemas, ele é mais uma ferramenta que vai se aplicar a um conjunto de contribuintes em determinadas circunstâncias. Mas não imaginem os senhores que ele será a porta de papelão num castelo de pedra que permitirá que se resolvam todos os problemas. Eu tenho sentido isso em algumas palestras, as pessoas falam, não, mas então eu vou pedir um negócio jurídico processual, eu tenho dinheiro depositado, e será que a Fazenda troca isso por um imóvel? Acho muito improvável, porque qual é o interesse da União nesse aspecto? É preciso que se tenha uma concorrência de interesses para a celebração daquele negócio jurídico processual. Isso me faz lembrar essa possibilidade de desconfiança, um episódio que eu passei nesse final de semana bem curioso. Eu tenho um filho de 8 anos, chama-se Lucas, e uma enteada de 9, chama-se Amanda. E nesse final de semana, os dois precisavam fazer trabalho, eu falei assim, olha, os dois vão fazer trabalho de casa e só vão poder jogar videogame quando os dois acabarem. Talvez eles tivessem conseguido terminar aquele trabalho de casa em 20 minutos, mas um ficou tomando conta do outro para ver se o outro não ia acabar primeiro e pegar lá o videogame e jogar. E eles demoraram quase 2 horas, a ponto de que, ao final, foram os dois dormir sem jogar videogame. O que me preocupa aqui, com essa questão da cooperação e da desconfiança institucional, é que é necessário que a gente construa um ambiente de confiança para que se possa utilizar de qualquer tipo de ferramenta consensual com contribuintes, sejam elas negócios jurídicos processuais ou não. Né? Porque senão elas cairão numa vacuidade. Não importa que você tenha ferramenta se os atores não tiverem um mínimo de confiança um no outro. Muito obrigado. Eu agradeço ao Dr. Daniel Ávila pela palestra tão cuidadosa e pelas reflexões propostas nessa tarde.
E, por fim, para encerrar o painel e o dia de hoje do Congresso, eu passo a palavra ao Dr. Marco Antônio Rodrigues, procurador do Estado do Rio de Janeiro e professor adjunto de Direito Processual Civil da UERJ. Ele é pós-doutor pela Universidade de Coimbra, doutor em Direito Processual e mestre em Direito Público pela UERJ. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi formulado pela organização, pelos meus amigos Rafael, André, Daniel, Fernanda, para estar aqui, cumprimentar também os membros da mesa, doutor Luiz Cláudio, doutora Fernanda, doutor Daniel. É uma honra poder participar desse evento que vem trabalhando com pautas tão importantes ligadas à advocacia pública fiscal, e acho que, a bem da verdade, esse evento ele passa toda essa programação com temas extremamente atuais passam pelo problema da crise da cobrança do crédito tributário. E uma das soluções que a gente vê para isso é realmente a consensualidade, até porque me parece que, em primeiro lugar, nós temos aqui de pensar que o modelo de cobrança do crédito no país é um modelo falido. A execução fiscal que temos hoje é um modelo que não funciona. O relatório Justiça em Números, CNJ, mostra a baixíssima taxa de êxito das execuções no país, execuções como um todo em 13% de êxito, e quando pensamos em execuções fiscais, esse número cai para bem menos da metade disso. Então, isso mostra que é um modelo que precisa ser revisto. Temos aí, inclusive, projetos, até tenho participado agora pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual de uma comissão que está propondo um projeto de lei de desjudicialização da execução, e uma das preocupações que levei para esse nosso grupo de trabalho é com a execução fiscal, que também não pode ficar fora dessa agenda, porque muitas vezes só se pensa em vamos melhorar a execução para o particular executar. Mas espera aí, a fazenda, como é que fica nessa história toda? Certamente a maior credora nesse contexto dos créditos inadimplidos nas execuções pelo país. Bom, e ao lado desse modelo, né, se de um lado nós temos aí esse modelo que é um modelo que se mostra altamente ineficiente, é preciso buscar soluções que procurem trazer maior eficiência na recuperação de créditos. E vem, então, à tona a consensualidade. Durante muito tempo, e aí, inclusive, o doutor Daniel falava disso também aqui, durante muito tempo houve uma concepção clássica, por conta, sobretudo, dos autores do direito administrativo, de que a indisponibilidade do interesse público acarretaria a indisponibilidade, melhor dizendo, a impossibilidade de realização de autocomposições pela fazenda pública. Porém, essa é uma ideia que foi também trazida para o direito tributário, para o processo tributário, mas essa é uma ideia altamente equivocada, porque a indisponibilidade do interesse público não é a indisponibilidade dos meios de se atingir o interesse público. O mecanismo consensual pode ser o meio mais adequado à luz do caso concreto para termos aí a solução de um conflito tributário, ou pode ser o único meio possível para a recuperação de um crédito. Imaginem que, por exemplo, aqui temos muitos colegas das 3 esferas da federação presentes na tarde de hoje, e imaginem que estamos com uma execução que já está migrando para o artigo 40, ou já, inclusive, houve a aplicação do artigo 40, ainda mais no momento houve um painel hoje em que se debateu os problemas que surgiram diante da recente decisão do STJ, no recurso repetitivo, acerca da aplicação da prescrição intercorrente. Então, imaginem que é uma execução que claramente se mostrou, até o momento, uma execução que é infrutífera. E aparece o devedor querendo fazer algum acordo para pagar uma parcela desse débito. Ora, será que isso é renúncia fiscal? E aí o doutor Daniel trazia
regras da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre renúncias fiscais aqui, que são muitas vezes mencionadas, como artigo 14, mencionado por alguns como um óbice à transação tributária? Me parece que não. Me parece que nós temos de olhar para a transação tributária ou outras formas de autocomposição tributária como mecanismos que procuram, ao contrário, recuperar o crédito perdido. E não mecanismos de renúncia ao crédito, mas de recuperação daquilo que não tínhamos, mas sequer expectativa de recuperar. Evidentemente, fazendo-se isso com critérios, com cuidado, e isso depende muito de nossa postura também, uma postura criativa da administração pública nessas situações, e aí a administração pública por sua advocacia pública. E nesse contexto da consensualidade, vejam que a indisponibilidade do interesse público, se, como dizíamos, não representa a impossibilidade de transações, da mesma forma, a indisponibilidade do interesse público não representa a indisponibilidade do processo, porque o processo é apenas um dos meios para se tutelar os interesses em jogo quanto a um conflito. E, inclusive, nesse contexto, nós devemos lembrar do artigo 3º do Código de Processo Civil. O artigo 3º, meus amigos, entre as normas fundamentais do Código de Processo, traz o acesso à justiça. Mas traz o acesso à justiça não como um acesso apenas ao judiciário. O artigo 3º do Código de Processo Civil traz, em primeiro lugar, em seu caput, a inafastabilidade do controle jurisdicional, que não haverá exclusão da apreciação de conflitos pelo judiciário. Porém, quando olhamos para o artigo 3º em seus parágrafos, vemos imediatamente que o Código estabelece como norma fundamental que o Estado tem o dever de promover a solução consensual dos conflitos. Ora, será que o Código de Processo trouxe esse dever de o Estado promover solução consensual para os conflitos apenas para aqueles conflitos entre particulares? Seria muito cômodo achar que o Código quer trazer pacificação via consenso só para conflitos alheios ao Estado, quando, ao contrário, sabemos que nos relatórios dos maiores litigantes nacionais, dos 10 maiores litigantes nacionais, 6 são fazendas públicas. Então, me parece que o Código traz um dever de promoção da consensualidade, não só para conflitos entre particulares, mas também no âmbito do direito público, no âmbito do processo tributário. E se muitas vezes o consenso quanto ao objeto do processo, quanto àquele crédito, pode não ser possível, ao mesmo tempo, há situações em que é viável um consenso sobre o processo, um acordo procedimental. Porque o acordo procedimental permitirá que o processo se torne mais eficiente de parte a parte, permite um processo que possa facilitar a nossa cobrança. Nesse sentido, então, nós temos de olhar para o Código de Processo Civil, que traz os acordos sobre procedimento, chamados negócios processuais, tanto típicos como atípicos. Meus amigos, o Código de Processo, dentre suas diretrizes ideológicas, uma delas, sem dúvida, foi prestígio à autonomia da vontade dos jurisdicionados. E como reflexo da autonomia da vontade dos jurisdicionados, o Código, então, trouxe, de um lado, negócios processuais típicos. Por exemplo, temos negócio processual para escolha de perito, no artigo 471, um negócio processual que muitas vezes vai evitar perícias caríssimas, porque o perito escolhido consensualmente por autor e réu, eles também negociarão certamente valores com ele. Não serão os valores impostos pelo perito do juízo, e que muitas vezes, Daniel falava de economia comportamental, né? Aquele perito passou 1 ano fazendo perícias de gratuidade. Aquela é a primeira perícia em 1 ano que ele vai fazer sem gratuidade. Ora, isso afeta o comportamento dele quanto ao valor que ele vai cobrar, certamente, naquela perícia.
E, então, temos, por exemplo, negócios processuais para escolha de perito. Um negócio processual, meus amigos, que eu venho defendendo que é muito importante no nosso contexto de fazenda pública, até que seja julgada a ADIM proposta pelo governador do estado do Rio em face de certos dispositivos do nosso Código de Processo Civil. Negócio processual de cláusula de eleição de foro, previsto lá no artigo 63 do CPC. O Código de Processo trouxe regras, ao nosso ver, que precisam ser interpretadas conforme a Constituição, sobre competência nas ações em que Estado é parte, bem como competência nas ações de execução fiscal. No caso das execuções fiscais, artigo 46, parágrafo 5º do Código, devemos lembrar que previu a competência para execução fiscal no foro do domicílio ou residência do executado ou local onde ele for encontrado. E aí, imaginem que, por exemplo, algum dos nossos auditores fiscais aqui do Estado venha autuar na barreira fiscal. Imaginem lá, encomendador Levi Gaspari tem autuação de uma transportadora. Só que essa transportadora tem endereço lá no interior do Amapá. Nesse caso, pela regra do Código de Processo, considerando que não há domicílio ou residência aqui para essa transportadora, nós, em tese, teríamos que propor a execução fiscal lá naquela comarca no interior do Amapá. Regra essa, meus amigos, que vem tendo sua constitucionalidade questionada, na verdade, buscando-se uma interpretação conforme a Constituição, porque viola o Pacto Federativo, fazer com que um Estado da Federação julgue processo em que o outro Estado seja parte. Isso afeta o acesso à justiça. Como vamos nos defender naquele Estado? Muitas vezes pode não ter sequer processo eletrônico e até parecer favorável do MPF no sentido de uma interpretação conforme a Constituição. Isso está onde? Na ação direta de inconstitucionalidade 4.591. E a parecer favorável do MPF no sentido da tese do Estado do Rio, de que essa regra deve ser interpretada no sentido de que a execução fiscal deve ser proposta nos limites territoriais do ente que está cobrando aquele tributo. Então, essa execução não teríamos de propor lá no Amapá, mas aqui dentro de nosso território. Pois bem, vejam, mas até que haja julgamento da ADIM, isso pode levar a debates. Graças a Deus, por hora, não está... os contribuintes não têm discutido isso nos nossos processos judiciais. E, agora, o que poderia ser feito, por exemplo, meus amigos, se um contribuinte nos procura buscando um parcelamento administrativo, cláusula de eleição de foro, quaisquer conflitos decorrentes da relação tributária serão resolvidos na comarca da capital do Estado, por exemplo. Então, é um tipo de negócio que é muito importante nesse contexto, até que haja julgamento da ADIM quanto a essas regras de competência nas ações de execução fiscal. Um outro negócio processual que nós também poderíamos pensar aqui, um negócio que é regulamentado em alguns estados via resolução e que até... me parece que indiretamente podemos extrair da resolução da Procuradoria da Fazenda Nacional quando trata de plano de amortização da dívida, negócio processual de penhora de faturamento. Ora, muitas vezes o contribuinte procura o Estado e diz: não posso pagar no número máximo de parcelas que a lei estadual permite. Eu preciso de um parcelamento maior. Imaginem que ele comprova com seu faturamento, traz suas despesas. Vejam, é uma questão também de cooperação e de boa-fé. Não basta eu dizer que não tenho condições, eu tenho que trazer prova de que não tenho condições e ele comprova: olha, não tenho como pagar em 60. Por exemplo, imagine que naquele caso, parcelamento máximo é de 60 parcelas, mas consigo pagar em 90. Ora, pela lei que prevê o parcelamento, não poderíamos ter propriamente o parcelamento, mas por que não um negócio processual de penhora de faturamento homologado pelo juízo? Porque, uma vez homologado pelo juízo, o juízo atesta a regularidade daquele parcelamento e evita que aquela execução se torne frustrada, porque aquela pessoa não consegue pagar,
ela vai começar a se utilizar certamente de blindagens patrimoniais, não vamos encontrar valores em conta, muitas vezes os bens que possui dentro daquele seu fundo de comércio ou são impenhoráveis ou são bens que não têm qualquer valor para fins de um leilão. Então, por que não uma penhora de faturamento negociada? Existe até projeto de lei complementar para alteração do CTN e regulamentação expressa dessa hipótese. Por quê? Qual foi a preocupação desse projeto? Estabelecer que essa penhora, uma vez homologada pelo juízo, se tornaria uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário também, porque não, nesse caso não era propriamente um parcelamento regulamentado pela lei do ente. Também aqui nós temos de pensar um outro tipo de negócio. Falávamos aqui de negócios entre o contribuinte e a fazenda, mas um tipo de negócio processual que é muito útil e que é utilizado em algumas localidades, um negócio processual entre instituições, protocolos institucionais entre fazenda pública e tribunais. Por exemplo, algo que é utilizado em algumas localidades, protocolo institucional entre a fazenda pública e o tribunal para tramitação prioritária de certas execuções fiscais, naquelas varas privativas de execução fiscal. E aí, às vezes, até surge a discussão, mas a fazenda tem direito a esse tipo de protocolo? Isso não gera um prejuízo à tramitação de outras execuções? Ora, mas se é juízo privativo de execução fiscal, é a fazenda, imagine, a União é que promove todas as execuções fiscais naquele juízo. Se é a União que está dizendo, eu quero que tramitem primeiro essas execuções aqui, porque foi feita uma avaliação daqueles credores ali. Ora, é a União que está escolhendo, que está priorizando aqueles créditos ali. O devedor não tem um direito ao processo que demore. Não. Ele tem direito a um processo justo, mas ele não tem direito a um processo que demore mais do que os outros. Então, esse é um tipo de negócio muito profícuo. Por exemplo, em Pernambuco isso foi feito, em outros estados nós temos notícia de que isso foi feito. E vejam, os negócios processuais, eles podem ser, então, como esses exemplos que eu lhes dava, negócios atípicos por conta da previsão do artigo 190 do CPC, que permite negócios processuais, mesmo sem previsão legal, com base no princípio do respeito da autonomia da vontade dos jurisdicionados. Partes capazes podem celebrar negócios jurídicos processuais. E no caso da resolução da PGE, a resolução 4.324 de 2019, destaco inclusive algo que me parece muito importante, é que a resolução traz alguns negócios processuais em espécie, já autorizando os procuradores a verificarem essa viabilidade do negócio, mas nós temos um artigo que deixa ao procurador a possibilidade de, à luz do caso concreto, justificar um negócio processual que não esteja naquele rol, pedindo autorização ao procurador-geral para celebrá-lo. E por quê? Porque compete a nós, a advocacia pública, zelar pela eficiência da cobrança do crédito. Compete a nós, meus amigos, termos soluções proativas, soluções com base em nossa criatividade para um processo que seja mais eficiente, que leve à recuperação do crédito, já que, como falamos, o modelo do jeito que está não tem como ficar. E agora, vejam que o doutor Daniel, e aí levando a minha exposição para a minha conclusão, o doutor Daniel falava de alguns óbices relativos a esse sistema, falava do problema da desconfiança entre os players, né, entre o contribuinte e o fisco. E acho que nós temos ainda um outro problema muito importante que também quero trazer para a reflexão aqui dos colegas, que é a necessidade de mudança de cultura. Para que a consensualidade vire uma realidade no processo tributário, é preciso uma mudança de cultura, não só dentro da administração pública, de ver a consensualidade como uma forma de recuperação do crédito e não como uma forma de disposição do crédito. E nós vemos que há movimentos muito importantes quanto a isso aqui no Rio, na própria União,
e alguns estados, e também uma mudança de cultura dos órgãos de controle, porque não adianta termos uma postura progressista se os órgãos de controle não respeitarem a autonomia técnica do advogado público na escolha daquele negócio processual ou na escolha daquela autocomposição. Imaginem só, estamos vivendo tempos de CPI da dívida ativa. E aí a CPI vai questionar, mas por que foi feita essa transação? Mas por que foi feito esse negócio processual? Como até semana passada conversavam alguns colegas e falávamos do tempo que procuradores precisaram ir à Alerj para justificar atos negociais em processos judiciais. Ora, isso é inadmissível. É preciso que se dê efetividade também à norma constitucional que trata do papel da advocacia pública como função essencial à justiça. Então, espero que realmente essa mudança de cultura ocorra e que possamos entrar numa nova era da cobrança do crédito público. Muito obrigado a todos.